E aí, galerinha, voltamos com nossa segunda parte, operações com radicais. O que foi que nós vimos na primeira aula? Vimos o seguinte, né? Que pra gente somar, pessoal, pra gente somar ou subtrair duas raízes, elas devem ter radicando e índices iguais. Radicando os índices iguais. Essa regra aí você anota, hein? Então você vai anotar que para somar ou subtrair duas raízes, elas devem ter radicando e índices iguais. Radicando e índices iguais, nós já aprendemos o que é isso. Professor, radicando e índices iguais. Portanto, você só pode somar raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica. E não basta que tenha o mesmo índice, elas têm que ter o mesmo radicando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dessa primeira definição. 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Nossa, deixa eu ajeitar isso aqui, tá horrível, né? Se você tiver 2 raízes quadradas de 7 mais 3 raízes quadradas de 7. Preste atenção aqui, meu filho. Isso daqui é uma raiz quadrada. E isso daqui também é uma raiz quadrada. Preste atenção que o índice aqui é 2 e o índice aqui também é 2. E o radicando é 7. E o radicando daqui também é 7. Portanto, elas têm o mesmo radicando e o mesmo índice. Portanto, você pode fazer a conta. Mas que para fazer a conta desses números aqui, você deve fazer que tipo de conta? Apenas com a parte de fora. Ou seja, você só pode somar esse daqui, ó, o 2, que é o coeficiente, e o coeficiente 3. Então, você vai pegar 2 mais 3, que vai dar 5, né? E vai repetir a raiz quadrada do 7. Você nunca vai poder somar 7 mais 7, beleza? Então, você vai ter 5 raízes quadradas de 7. Foi isso que nós aprendemos lá na nossa primeira aula. Então, essa é a definição. Para você somar ou subtrair duas raízes, elas devem ter radicando e índices iguais. Por isso que eu só posso somar raiz quadrada de 7 com raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, a raiz cúbica de 5 com a raiz cúbica de 5 e assim vai sucessivamente. Agora, para você multiplicar e dividir, né? Para você multiplicar e dividir, anota aí também, né? Na primeira aulinha você já deve ter anotado, mas vamos lá. Para você multiplicar ou dividir duas raízes, basta que o índice seja igual. Portanto, pessoal, basta que o índice seja igual, apenas o índice seja igual. Como assim, professor? Deixa eu voltar. Ok. Então, portanto, para eu fazer essa definição aqui, ó, nossa, meus queridos, é o seguinte. Para eu ver isso daqui, né? Como ficaria então, professor? Ficaria assim. Por exemplo, se eu tivesse a raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 7, eu posso multiplicar esses dois? Posso, porque o índice é igual. O índice é que na definição fala que o índice tem que ser igual. O índice deve ser igual. Portanto, se aqui eu tenho uma raiz quadrada e uma raiz quadrada, então eu posso tanto multiplicar quanto dividir essas raízes. Eu posso fazer da maneira direta. Como assim, professor, maneira direta? Você pode fazer, meu filho. A multiplicação de duas raízes sempre vai dar uma outra raiz. Então, raiz quadrada com raiz quadrada vai resultar em uma outra raiz quadrada. Então, basta você multiplicar o 3 com o 7. 3 vezes 7 vai dar 21. Pronto, então raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 vai dar raiz quadrada de 21. Belezinha? Belezinha, pessoal? Então vai ter aqui raiz quadrada de 21. Show de bola? Na letra B. Na letra B, se você tiver aqui, ó, raiz cúbica do 4 multiplicado com a raiz cúbica do 1 multiplicado com a raiz cúbica do 5. Preste atenção que os números do radicando são diferentes, mas isso não me importa, porque para eu multiplicar basta que o índice seja igual. Por isso que é importante ter a definição aqui, ó, na sua cabeça.
Essa definição, meu filho, tem que estar na tua cabeça, ok? Anota isso daí, risca, pinta, seja lá o que for, mas não esqueça disso. Às vezes o aluno esquece da regra, né? E aí tem trauma de radical, mas é bem fácil. Então, se os índices são iguais, você pode multiplicar. Lembrando, se você vai multiplicar a raiz cúbica, só pode resultar em uma outra raiz cúbica. Se você multiplicar a raiz quadrada, você obtém uma raiz quadrada. Se você multiplicar duas raízes cúbicas ou três ou mais, o resultado vai ser outra raiz cúbica. Se você multiplicar a raiz quarta, você vai ter outra raiz quarta. Entendido isso? Agora é só você multiplicar. Multiplica aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Beleza? Pode multiplicar direto. Então você vai ter raiz cúbica de 20. Então, deixa eu botar aqui de vermelho. Então você vai ter uma raiz cúbica que vai ser raiz cúbica do 20. Raiz cúbica do 20, certinho? Maravilha, pessoal? Letra C. Então, se eu tiver assim, raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 4 multiplicado pela raiz quadrada de 5. Posso multiplicar isso aqui? Pode. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Então, raiz quadrada de 60. Tudo bem, pessoal? Revisado isso daí, né? Maravilha, show de bola. Então, anota essa questão da soma e da subtração e vamos continuar o nosso exercício. Então, pessoal, imaginemos que nós temos essas situações aqui, né? Calcule. Lembra de que a gente só pode somar as coisas ou subtrair se elas forem iguais, correto? Então, no caso aqui, ó, você tem 2 raízes de 3, mais 4 raízes de 3, mais 5 raízes de 3. Lembrando que para somar, você tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Portanto, como todo mundo é raiz de 3, ó, todo mundo é raiz de 3. Então, você pode somar os caras que estão do lado de fora, né? Ou seja, 2 mais 4. 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, você vai ter 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 vai resultar em 11, né? Raízes de 3. Pronto, você pode somar e repetir a raiz. Agora, observa aqui, ó, que aqui é raiz quadrada e aqui é raiz cúbica, perdão. Aqui é raiz quadrada de 2 e aqui é raiz quadrada de 3. Eu não posso somar esses dois. Eu só posso somar os iguais. Então, eu vou juntar esse 8 raiz quadrada de 2 com esse 10 raiz quadrada de 2. E depois, separadamente, eu vou fazer de uma outra cor aqui. 5 raiz de 3, você vai fazer com 4 raízes de 3. Certo? Os iguais você soma. Portanto, vamos fazer direto. Olha só, 8 raiz de 2 mais 10 raiz de 2. Então, você vai ter 18 raízes de 2. Porque você soma o coeficiente, né? E repete a raiz. Aí mais, agora soma o verdinho. 5 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Então, você vai ter mais 9 raízes de 3. Agora, essa daqui é a nossa resposta. Eu não posso somar raiz quadrada com raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 3. Não tem mais o que fazer aí. Vai ficar assim mesmo, tá? Parece estranho, mas é isso mesmo, Não tem mais o que se fazer aqui, não tem mais para onde correr. Acabou aqui, tá? Pessoal, agora tome cuidado, porque essa coisa aqui, ó, professor, está falando aqui que não posso somar coisas que são diferentes. Realmente, você não pode somar coisas que são diferentes. Mas aí você tem que tomar o cuidado sempre de verificar se a questão dá para você simplificar. Por exemplo, a raiz quarta do 16. Eu já falei lá na primeira aula que a raiz quarta do 16 você pode fatorar o 16. Então, ó, 16 por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é raiz quarta aqui, ó, ali é a raiz quarta, então eu vou agrupar esses números aqui de 4 em 4. Então só tem aqui o 2 elevado a 4. Então significa que a raiz quarta do 2 elevado a 4, ó, pode cortar aqui, vai dar 2. Beleza? Então aqui vai ser 2, mais raiz cúbica do 8. Pessoal, 8. Já está aqui fatorado em cima, mas eu vou fazer aqui direitinho. 8 por 2, que vai dar 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como se trata de uma raiz cúbica aqui, então aqui vai agrupar de 3 em 3, então aqui vai ficar 2 elevado ao cubo.
Por isso que a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Índice igual a potência, você corta, sobra 2. Então, a raiz cúbica de 8 também é 2. E a raiz quarta do 16? Perdão, a raiz quarta do 64. Aí você vai pegar o 64, meu filho, e vai fatorar. Por 2 que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1, certo? Por se tratar de raiz quarta, você vai agrupar de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Aí vai ficar sobrando 2 aqui. Vai sobrar 2 aqui. Então você vai agrupar os números de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Deixa eu ajeitar isso aqui. 1, 2, 3, 4. Então você vai pegar 2 elevado a 4, que são esses aqui, daqui para cá, certo? 2 elevado a 4 e sobrou esses dois aqui. Então, raiz quadrada de 64, você pode fazer assim, raiz quadrada, perdão, raiz quadrada não, raiz quarta, né? Raiz quarta, opa, deixa eu apagar aqui. Então, ficaria o seguinte, raiz quarta do 64 seria igual a raiz quarta, né? A raiz quarta. Difícil escrever com isso. A raiz quarta do 64 ficaria 2 elevado a 4 vezes 2 vezes 2. Que seria esse cara aqui, ó, 2 vezes 2, né? Você multiplica os dois que sobraram. Esse cara que está com o expoente elevado a 4, ó, ele sai da raiz, certo? Então vai ficar 2, que esse cara aqui saiu, né? Você cortou, ficou só o 2, ele veio aqui para fora. 2. Aí bota aqui a raiz quarta, porque esses aqui que permaneceram vão ficar dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Pronto, então você tem 2 raiz quarta de 4. Portanto, aqui ficaria 2 mais a raiz quarta do número 4. Certo? A única coisa que você poderia fazer mais aqui é somar esses dois aqui, ó. 2 mais 2, que daria 4. Então seria 4 mais 2 raiz quarta do 4. Professor, teria como eu somar esses 2 mais esse 4? Não. Não teria como você somar esses 2, porque esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando a raiz quarta de 4. Certo? Então, por isso que você não pode somar. Porque esse 2 não está sozinho, ele está multiplicando aqui a raiz quarta do 4. Então, a resposta, meu filho, seria essa daqui mesmo. Beleza? Lembra que você só pode somar coisas iguais. Você só poderia somar, no caso, se você tivesse aqui 4 raiz quarta de 4, somado, né, com 2 raiz quarta de 4. Aí sim você poderia somar os dois, porque são iguais. Como eles são diferentes, né, você não pode somar um cara que não tem raiz com outro cara que tem uma raiz. Não dá para fazer essa conta. Pessoal, agora imagine essa situação aqui, né? Você tem aqui no caso a letra A. Eu vou colocar aqui 5 elevado a meio. O expoente fracionário. Como é que ficaria esse resultado? 5 elevado a meio. Nossa! Pessoal, lembra de uma coisa aqui. Sempre que você tiver o expoente fracionário, você vai estar trabalhando com a raiz. Com a raiz. Então, preste atenção numa coisa aqui. Antes de fazer isso aqui, eu vou fazer o termo genérico. Então, se você tiver um número A elevado a P sobre Q, o que isso aqui representa? Quer dizer que esse número A, que está aqui embaixo, muita atenção, esse A que está aqui embaixo, ele está sobre uma raiz. Onde o número que está em cima vem aqui para dentro. E o número que está embaixo vai aqui para fora. Entendido isso? Quem está por cima vai estar por dentro. E quem está por baixo vai ficar aqui por fora. Belezinha? Anota isso daí, meu filho. Anota isso daí. Portanto, se você tiver A elevado a P sobre Q, então fica a raiz de A
não é? O Q fica aqui e o P fica aqui dentro. Você vai anotar esse termo genérico aí. Vamos fazer, por exemplo, exemplo aqui. Se você tiver o número 5 elevado a 2/3. Como ficaria isso aqui? Então você pegaria o 5, ó, né? Botaria a raiz. O número que está em cima vai ficar aqui dentro e o número que está aqui embaixo vai ficar aqui fora. Aí você sempre resolve essa conta aqui de dentro. Então você repete a raiz cúbica. Aí quanto é 5 ao quadrado? Não vai me dizer que é 10, né? É 25. Então isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25. Raiz cúbica de 25, perdão. Então vamos ver mais uma conta aqui. Se você tiver aqui a letra B, por exemplo. Se você tiver 9 elevado a meio, certo? 9 elevado a meio. Como ficaria isso? Você pega o 9 e põe dentro da raiz. Então você pega a raiz aqui do 9. Pessoal, o número 1, que está aqui em cima, ele vai ficar aqui dentro. E o 2 que está embaixo vai ficar aqui fora. Mas vamos lembrar de uma coisa. Quando o índice aqui for 2, eu não preciso colocar o 2, certo? Isso aqui ficaria a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 elevado a 1. Só que você sabe que 9 elevado a 1 é a mesma coisa que 9, porque 9 vezes 1 vai dar 9, né? Então a raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3. Então preste atenção numa coisa, um macetinho. Toda vez que você tiver expoente meio, a resposta você vai estar calculando a raiz quadrada. Toda vez que você tiver o expoente meio, você está fazendo a raiz quadrada. Portanto, se você tiver a letra C, fique esperto, hein? Se for 25 elevado a meio, você pode fazer direto a raiz quadrada do 25, que vai dar 5. Letra D, se você tiver 36 elevado a meio, pode ter certeza que é a raiz quadrada do 36, que vai dar 6. Se você tiver, letra E, 100 elevado a meio, pode ter certeza que é a raiz quadrada do 100, meu filho, que vai dar 10. Então, toda vez que o expoente for meio, isso aqui é 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Toda vez que você tiver o expoente 1 sobre 2, se o teu expoente for uma fração e essa fração for meio, pode ter certeza que você vai estar calculando a raiz quadrada dessa base, desse cara que está embaixo, a raiz quadrada disso que está embaixo. Belezinha, pessoal? Anota aí e fique esperto com isso. Vamos seguir. Aí você olha uma coisa dessa e diz, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso, professor? Então, muito bem, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa, transforma esse decimal aqui em fração, tá? Transforma o decimal em fração. Então, você vai fazer assim, 25. Aí, 0,5 em fração, como você já deve ter estudado lá de fração, né? Se não foi, estuda lá primeiro. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Aí você vai repetir aqui o 25, né? Que é o número de baixo. 5 sobre 10, você pode simplificar aqui, ó, tanto de cima quanto de baixo por 5, certo? Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, e 10 dividido por 5 vai dar 2. E nós acabamos de ver que quando nós temos uma base elevada ao expoente meio, nós temos praticamente a raiz quadrada desse número. Portanto, nós temos aqui a raiz quadrada do 25, que vai ser igual a 5. Então, 25 elevado a meio quer dizer raiz quadrada de 25, que vai ser igual a 5. Porque a gente sabe, né, pessoal, meio pode ser escrito com 0,5 ou pode ser escrito 1 sobre 2, que é a mesma coisa. Certo? Nem sempre está tão legível assim, mas às vezes você precisa transformar em fração para você ver o que está acontecendo. Anotado aí? Belezinha, vamos lá. Letra B. Então, se você tiver também 36 elevado a 0,5, vamos fazer de novo, tá? Então, você vai pegar o 36. Esse 0,5 você transforma em fração, não é?
transforma em fração, que também vai ficar 5 sobre 10. Aí você pode dividir aqui, ó, por 5. Beleza? E isso daqui vai ser igual a 36. Aí 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. 36 elevado a meio é raiz quadrada do 36, que vai dar 6. Belezinha aí, pessoal? Show de bola, né? Então não importa, toda vez se você vê a fração meio na forma de potência, se a fração em forma de potência for, desculpa, se você vê que o expoente está em forma de fração ou está em forma de número decimal, e se esse decimal for 0,5, ou se essa fração for meio, já sabe, é a raiz quadrada do número de baixo. É a raiz quadrada do número de baixo. Certinho? Então, 36 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 36 elevado a meio. Então, é só calcular a raiz quadrada do 36. Então, resumindo, se você tiver 25 elevado a meio, já sabe. Então, você vai estar calculando a raiz quadrada do 25. Certo? Sem precisar passar por esse sofrimento todo aqui. Belezinha, pessoal? Anota aí, anota aí. Vamos continuar. Então, pessoal, você vê uma situação como essa daqui, você já fica esperto. Toda vez que eu tiver um expoente fracionário, eu vou estar trabalhando com uma raiz. E o expoente fracionário, você está trabalhando com uma raiz. Se esse expoente fracionário for meio, quer dizer que é raiz quadrada. Se esse expoente fracionário for meio, quer dizer que é uma raiz. Perdão, você vai dizer que é uma. Toda vez que o expoente for meio, você vai estar trabalhando com uma raiz quadrada. Entendido isso? Então vamos lá. Quer dizer que você vai pegar o número de baixo, certo? Que vai ficar 25 sobre 36 e vai colocar na raiz. Por que é raiz, professor? Porque o expoente é meio, meio é raiz quadrada, já falamos sobre isso. Agora, como é que eu faço a raiz quadrada do 25? É 5. E a raiz quadrada do 36 é 6. Pronto. Está resolvido. Olha aqui. Então, isso daqui, na verdade, vai ficar a raiz quadrada do 1,21. Se o expoente é meio, quer dizer então que é raiz quadrada, né, gente? Agora, o que acontece para a gente fazer isso daqui? Para a gente resolver isso daqui, a gente transforma em fração, para ver melhor. Então, isso aqui vai ficar 121 sobre 100, certo? E isso aqui está na raiz. Raiz quadrada de 121, você faz. 121 é 11. E a raiz quadrada do 100 é 10. Se você pegar e dividir, vai dar 1,1. Portanto, meu filho, se você pegar 1,21 e elevado a 0,5, você vai encontrar como resultado 1,1. Beleza? Maravilha, show de bola. Anota aí. Anota aí. Você pode perguntar, professor, e se a fração não for meio? E se a fração não for meio, né? E agora, se não for meio? Tenha calma, meu filho. Então, se você pegar 27 elevado a 1 terço. 1 terço. Botar 1 dividido por 3, né? 1 dividido por 3. Pronto, 27 elevado a 1 terço. Meu filho, a mesma coisa. Toda vez que você vê o expoente, né, o expoente como uma fração, você tem uma raiz. Então, você vai pegar o número de baixo e vai colocar na raiz, é o 27. Só que esse cara que está aqui embaixo, ele vai vir aqui para fora. E o número que está aqui em cima, ele vai vir aqui para cá, para dentro. Então, você vai resolver esse número aqui. Vai ficar a raiz cúbica de... Aí 27 elevado a 1 vai ser igual a 27. Quanto é a raiz cúbica de 27? Ou seja, qual é o número que você multiplica 3 vezes para dar 27? Vai ser 3. Certo? Pois 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Por que você o multiplicou 3 vezes? Assiste na primeira aula, hein? Porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Na raiz cúbica, você vai procurar um número que multiplicado 3 vezes vai ter que dar 27. Certinho? Maravilha, show de bola. Legal, né, galera? Portanto, pessoal, é isso daí. Independente da raiz, o macete que foi que quando o expoente for meio, você faz logo direto a raiz quadrada da base. E quando for números diferentes, você
faz normal. O número de cima, né, no caso aqui, ele vai para dentro da raiz. E o cara que está embaixo, ele fica fora da raiz. Não esquece, está por cima, está por dentro, está por baixo, está por fora. Quem está por cima vai ficar por dentro. Quem está por baixo vai ficar por fora. Isso é a lei da vida, né? Você está por cima, você está por dentro. Se você está por fora, você vai ficar por baixo. Lei da vida, né, meu povo? Vamos lá. Beleza, vamos aplicar agora direto isso aqui. Pessoal, olha cá. Vamos resolver essa situação para a gente encerrar esse assunto. Se tiver uma situação como essa, o que você vai fazer? Olha, eu já vi que toda vez que o meu expoente for meio, eu vou estar tirando a raiz quadrada dos números de baixo, não é isso? Se for meio, todo mundo aqui é meio, então é só calcular a raiz quadrada dos números de baixo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada do 0,25 mais a raiz quadrada do 1,21 dividido por raiz quadrada do 4 sobre 9. Já facilitou muito. A raiz quadrada do 0,25, pessoal, a raiz quadrada do 0,25 vai ser 0,5, beleza? Mais a raiz quadrada do 1,21, nós acabamos de ver, vai dar 1,1. E a raiz quadrada do 4 vai dar 2. E a raiz quadrada do 9 vai dar 3. Pronto. Agora vamos somar lá em cima. 0,5 mais 1,6 vai dar 1,6 dividido por 2/3. Meu Deus do céu, como é que eu faço essa conta? Já te ensinei, né? Você olha para o número que é decimal, transforma ele em fração. 1,6 é a mesma coisa que 16 sobre 10, que está sendo dividido por 2/3. Isso aqui, pessoal, é uma divisão de fração. Daqui eu estou continuando aqui, tá? Isso aqui é uma divisão de fração, onde você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, 8 décimos vezes 3. Né? Põe um aqui embaixo, que você pegou e dividiu 16 por 2, que deu 8. Então, 8 vezes 3 vai dar 24. 24 sobre 10, que vai dar 2,4. Calma aí, professor, não entendi nada que o senhor cortou ali. Vamos voltar de novo. E isso daqui, ó, meu povo, isso aqui é uma divisão de fração. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Certo? Na multiplicação, você pode fazer direto. Beleza? Ok, 16 vezes 3, né, e 10 vezes 2. Só que se eu multiplicar assim, esse número aqui pode dar um número um pouco alto. Então, o que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Dividir aqui por 2. Ó. Essa fração aqui por 2. Para facilitar, estou simplificando. 16 por 2 vai dar 8. E 10 por 2 vai dar 5. Aí multiplica por 3 sobre 2. Na multiplicação faz direto, de cima com cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 8 vai dar 24. E 5 vezes 2 vai dar 10. Dividindo isso aqui, 2,4. Divisão por 10 é só botar uma vírgula para a esquerda, né? Então vai dar 2,4. Belezinha, pessoal? Show de bola, né? Tranquilidade. Então anota essa questão aí, dá um pause, anota, né? E vamos passar para a próxima aqui. Agora, pessoal, tem uma coisa aqui. Por exemplo, calcule, né? Letra B da nossa questão. Se você tiver, por exemplo, o número 0,027 elevado a 0,333. Qual é o resultado dessa expressão aqui? Qual é o resultado dessa expressão? Aí você olha assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Olha aqui, ó, pessoal, é impossível essa conta aqui infinita, né? O cara já sai logo, tira o corpo de banda. Não é isso, pessoal?
cara já tira logo o corpo de banda. Então como é que eu vou resolver isso daqui? Meu Deus do céu, né? Então por isso que direitinho, peraí, deixa eu só organizar isso aqui. Caralho, quando isso aqui chega, ele solta um pum. Solta um pumzinho, né? Galera, é o seguinte, nós já estudamos um assunto chamado fração geratriz. Você precisa ver esse assunto para poder resolver esse tipo de conta aqui, ó, que tem um número que ele tem uma dízima periódica, certo? Fração geratriz, então nós temos uma dízima periódica. Galera, é o seguinte, primeiro passo é transformar esse número aqui, ó, que é o número periódico, em uma fração geratriz. Como é que eu faço isso? Então, 0,333, ele na verdade, esse número aqui, ele é na verdade isso aqui, ó, 3 sobre 9. Ou seja, como só tem um número que se repete, que é o 3, fica em cima. Como é só um algarismo que se repete, que é o 3, ele fica o 9 embaixo. Assiste a aula lá de dízima periódica lá, porque é para você ver isso aqui bem direitinho, tá? Aí você vai dividir aqui por 3 e vai dividir aqui por 3. Então você vai ter 1/3. Então, na verdade, essa expressão vai ficar 0,027 elevado a 1/3. Beleza? 0,27 elevado a 1/3. E como nós já vimos, deixa eu ajeitar isso aqui, 1/3. E como nós já vimos, quando eu tenho expoente fracionário, é porque eu estou calculando a raiz desse número, né? Então isso aqui é como se fosse a raiz de 0,027. Esse 1 aqui que está em cima vem para cima, para dentro, né? Desculpa. E esse número que está aqui de baixo, ele vai vir aqui para fora. Então, 0,27 elevado a 1 é a mesma coisa que 0,027. Pessoal, nós temos a raiz cúbica de 0,27. Como que se faz isso? A raiz cúbica de 0,027 transforma esse número aí, pessoal, em fração. Então, 0,027, vamos fazer mais aqui embaixo. 0,027 é a mesma coisa que 27 sobre 1000. Aulinha de fração, né? Transformando decimais em fração. Dá uma olhadinha lá se tu tem dúvida nessas coisas. Olha as aulas de fração, fração geratriz. Dá uma olhada lá para você não ficar rodando nesse assunto aqui. Então, galera, é 27 sobre 1000. Logo, isso daqui, ó, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27 sobre 1000. Aí você tem a raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 1000. Ou você pode fazer uma de cada vez. Ou seja, quanto é a raiz cúbica do 27? A raiz cúbica do 27 é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. Então vai ser o número 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E a raiz cúbica do 1000 é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1000. Então vai ser o número 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então você vai ter 3 sobre 10. Então, se você pegar 3 e dividir por 2, você vai encontrar 0,3. Certo? Eu vou botar essa resposta aqui de vermelho, né? Que eu acabei deixando tudo papagaiado aqui. Então, a raiz cúbica do 27 vai ser 3. E a raiz cúbica do 1000 vai ser 10. Se você dividir, você vai encontrar 0,3. Pronto, acabou de achar a resposta. Beleza, pessoal? Então, o resultado dessa conta está aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não, isso daqui eu vou deixar que é a tua fração geratriz, que é o que você deve dar uma olhadinha, né? Se você perdeu isso daqui, ó, dá uma olhada lá na aula, que é chamada fração. Eu fiz bem resumido esse assunto. Fração geratriz. Olha lá, tá? Ou dízimas periódicas. Dízimas periódicas, tá? Dá uma olhadinha nesse assunto lá, tá? Para tu não ficar rodado aqui, ó. Para tu não ficar rodado nessa parte. E dá uma olhada em fração, como é que transforma a fração em decimal. Olha, dá uma olhadinha lá na fração, aula 1 e aula 2. Eu não lembro qual das duas que está expresso esse tipo de transformação, mas dá uma olhada nas frações e dá uma olhada em dízima periódica. Porque esse tipo de conta aqui, ó, às vezes ele vem dentro de um problema, não é?
E aí a gente tem que ter essa afinidade com a matemática para poder desenvolver, para chegar a esse resultado aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa vocês dêem um pausa aí, copie as atividades, rever de novo. Qualquer coisa deixe o seu comentário aqui, se inscreva no canal, indique esse canal para mais algum colega que esteja precisando da aula. Qualquer coisa estamos aqui. Eu vou voltar na próxima aula, que é operações com frações, operações com radicais, só que envolvendo alguns exemplos, né? Mais exercícios para a gente fazer. Tudo bem? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.